Signo de Peixes, tudo bem com vocês? Bem-vindos à sua leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Peixes. É uma energia coletiva, muitas pessoas, não ressoará com todo mundo, pegue só o que fizer sentido, o que não fizer sentido, descarta para o universo. Esse é meu ajudante, o Júnior, né, Júnior? Se você é novo neste canal, te convido a me seguir, ativar o sininho de notificações, assim você será avisado sempre que um vídeo novo for lançado. E também curtir, comentar, compartilhar como forma de agradecimento. Eu sou Helene Cristina, nesse canal eu uso constelação. Então aqui tem uma bandeja com água, os bonequinhos da constelação, o signo de Peixes, o arcano 0 do tarô, que traz o que está no inconsciente para o consciente, a astrologia e a leitura do tarô. Tudo na mesma sessão, na mesma leitura aqui, no mesmo vídeo, para que a gente possa entender melhor qual o aprendizado, o que a gente precisa entender, fazer, para mudar alguns aspectos que se repetem em nossa vida. Fundo do deck, que é o que resume a leitura, a gente tem... Uau! A melhor carta do tarô, o Sol. O Sol é aquele sim absoluto, é aquele que traz o que está oculto no inconsciente para a consciência, para que a gente possa transformar. É a carta também que fala da prosperidade. Então, vamos entender melhor. Dados astrológicos para o signo de Peixes. Energia de Leão, que é a energia do Sol, que é a energia do brilho. Casa 6, que é a casa de saúde e trabalho, e é a casa do signo complementar oposto a Peixes, que é Virgem. Pode falar de saúde, pode falar de trabalho, energia do Sol. Só vamos entender essa energia da casa 6. Vamos colocar aqui energia de Virgem para ver se está relacionado ao signo ou está relacionado à saúde. E é um trabalho no sentido... aquela coisa metódica, como se diz, rotineira, a casa 6. Diferente da casa 10, que a casa 10 ela fala de sucesso, um trabalho no sentido de sucesso, é diferente da 6. Eu tô achando que é ligado ao trabalho. Eu coloquei aqui o signo de Virgem só pra gente entender, ok? Vamos tirar as outras cartas para que a gente possa montar o quebra-cabeça do que está acontecendo no inconsciente do signo de Peixes. Como que tá a energia do Pisciano, por favor? Uma carta para a energia central do Pisciano. Viraram 2. 3 de copas. Uau, amor. E 2 de copas. Então, a gente tá falando de relacionamento, provavelmente. De amor. Vamos colocar um coraçãozinho para simbolizar isso daqui. Então, era um momento em que você não via este amor, porque você estava preso em padrões ancestrais ou nas suas dores, nas suas questões internas, inconscientes, mas o Cupido te flecha e você consegue se alinhar aí com o seu amor, com o seu propósito. Ok. Energia do bloqueio. Chegou meu outro ajudante, Feijão. Energia do bloqueio, a gente tem... Feijão, sai da frente, meu amor. Isso. A gente tem o arcano da força, que fala do domínio do ego. E o 4 de copas. O que é o 4 de copas? É o arrependimento depois do casamento. Ai, mas será que eu devia casar? Essa aqui é a psique conversando com as irmãs, que não são as irmãs, são as vozes da cabeça dela. Ai, mas será que eu devia? Ai, mas ele é um deus, né? Que tá falando do Cupido, de Eros. Eu não posso ver o rosto dele. Ai, mas será que eu devia realmente ter casado? Então, são padrões inconscientes, padrões internos, que podem estar ligados a padrões ancestrais ou não. Vamos entender isso. Eu vou colocar Netuno para representar os padrões ancestrais e Urano para representar os padrões inconscientes pessoais.
ambos inconscientes. Aqui o coletivo ancestral, aqui o inconsciente pessoal. Porque são energias do bloqueio. E energia de leão aqui, que é ligado ao arcano da força. Como se você tivesse que dominar algumas questões suas, internas. Olha lá. Vamos só entender isso. Porque assim, o arcano da força, ele traz uma força interior, algo seu. Agora, se isso está no bloqueio, não é estranho? Por que você tem que deixar de ser você mesmo? Por que você tem que dominar a sua força? O que está aqui? O que está querendo dizer isso, né? Ou que tipo de energia que a gente está falando? A gente está falando de ego? A gente está falando de quais padrões internos que precisam ser dominados? Crenças limitantes? Dominados assim, né? Transmutados, trabalhados, liberados. Clarificando, por gentileza, o arcano da força na energia do bloqueio para o signo de Peixes. É uma carta de transformação, algo que realmente precisa ser transformado. Opa, quase caiu tudo. E projeções e integração. O que a gente entende sobre isso? Que muitas vezes a gente está projetando as nossas dores no outro, ou padrões ancestrais no outro, ou crenças limitantes no outro. Então, se a gente não trabalha o nosso eu interior, se a gente não se volta para dentro, a gente não se transforma e acaba sendo um impedimento para o relacionamento. E algumas partes nossas, que a gente chama de fractais, muitas vezes ficam perdidos em dores, em traumas, em medos, em questões da infância. Eu vou colocar infância. Traumas intrauterinos, enfim, que a gente acaba, por estar fragmentado, não conseguindo ter uma completude no relacionamento. A gente já vai entender com outras cartas. Qual o aprendizado, ou seja, o objetivo da leitura, qual o aprendizado para o signo de Peixes? O aprendizado, por favor, uma carta para o aprendizado. O eremita. O eremita, ele pede para a gente voltar para dentro. É a interiorização. Tá vendo que ele tem uma foice, que ele tá ali naquele céu nublado, que são os pensamentos confusos, um chão árido, os picos nevados lá atrás, representando um frio da alma. Ou seja, questões ocultas do seu inconsciente. Uma característica do signo de Peixes é a manipulação emocional, quando na sombra, né? Todo mundo tem a parte luz, a parte sombra. O que é a sombra? A parte que está lá inconsciente. A maioria, o arquétipo de Peixe, é essa manipulação emocional aqui. Mas tem uma luz, ele começa a enxergar onde que estão as questões que precisam ser trabalhadas. Mas ainda não está aqui, porque o arcano 0 não se conectou com isso. Eu vou colocar a energia de Saturno, que Saturno é Cronos, que é o eremita. Saturno também traz o karma. Saturno traz o que precisa ser aprendido e transformado. O que está no inconsciente, por favor, o que está no inconsciente do signo de Peixes. Aqui virou uma carta, eu tive a impressão. Virou a Torre. A Torre é o seguinte, a gente constrói, deu até um aperto no peito isso. A gente constrói uma estrutura, uma ideia, uma situação, um relacionamento, em bases que não são sólidas, em mentiras. E aí vem a Torre, com os seus raios da verdade, e derruba toda essa mentirada que a gente mesmo construiu. Essa é Milu. Então tem uma torre aqui, e a torre é um dos momentos mais doloridos que a gente vive. Mas depois é muito bom, né? Porque depois a gente constrói a nossa estrutura com bases verdadeiras e não em mentiras. Vamos clarificar essa torre? Do que nós estamos falando? Torre em relação a quê? Quais são as... Simplicidade. Às vezes construir uma ideia de relacionamento numa coisa grandiosa, pode ser. Avareza.
de mostrar algo que não tem, foi o que me veio. Eu vou colocar a energia do dinheiro e pede para viver momento a momento. Então, talvez no inconsciente existe aí uma energia de avareza que talvez precise ser trabalhada, entendida e viver de uma forma mais simples. Mas não no sentido de simples financeira, não necessariamente, mas de simplicidade com a vida, com as pessoas, consigo mesmo, mais autêntica, digamos assim. O que está no passado consciente, ou a pessoa, porque aqui o arcano do sol que também fala de prosperidade, ou a pessoa que você se relacionou apresentava aí uma energia de próspero ou de avarento. Tem alguma coisa que não é verdadeira nisso. Passado consciente, 7 de paus, briga, que é briga mesmo. Resultado esperado dessa situação, 6 de espadas e 3 de ouros. Você vai decidir quem vai com você e quem não vai. A gente pode estar falando de uma separação por conta de dinheiro. Decidir quem vai com você, quem não vai, nesse novo projeto, nessa nova estrutura da sua vida. Ou eu vou viver da forma X, mais simples, ou mais autêntica, sem... Fugiu a palavra. Sabe aquela pessoa que come mortadela e arrota peru? É isso que eu tô querendo dizer, mas não tô conseguindo trazer a palavra. Enfim, que expresse isso. Mas você vai ter aqui o seu 3 de ouros. O que é o 3 de ouros? É o trabalho em equipe e o reconhecimento. Reconhecimento público do seu trabalho. Talvez você tenha sido humilhado. Tem briga aqui. Deixa eu clarificar essa briga. Do que é essa briga, do que nós estamos falando. Clarificando o 7 de paus no passado consciente do signo. Peraí. Clarificando o 7 de paus. Caindo um monte, eu vou ter que aceitar, porque eu não queria aceitar. Bom, cai harmonia, política. Que nome bonitinho para inveja, né? Pessoa falsa, política. Vou colocar aqui essa falsidade. A cobrinha aqui. Talvez você percebeu que esse parceiro, que essa pessoa, que esse sócio, que esse chefe, sei lá, não era o que falava. Talvez ele estivesse brincando com você. Agora pede coragem para você simplesmente ir. Que é esse arcano aqui, ó. Esse aqui é o arcano 0. Para você ir. Sair do fundo do poço, sair da caverna e se jogar no mundo. Então, houve uma ruptura, houve uma briga, você percebeu ou está percebendo que essa pessoa é falsa, não é quem aparenta ser. Olha lá, a energia da falsidade colou no sol, porque o sol, o que quer dizer? O sol ilumina, escancara tudo, a gente começa a perceber as coisas. Deixa eu só descolar da borda. E aí começou o movimento, quando colocou a pessoa falsa, quando a gente clarificou isso aqui. Você começou a perceber que essa pessoa não era quem dizia. Ou começou a perceber alguns padrões internos seus, que a gente usa de máscaras. Inconsciente do signo de peixes, a gente tem o 9 de ouros. O 9 de ouros é quando a gente trabalha e chega a um ponto que a gente já consegue desfrutar do nosso trabalho. Que não tá vendendo o almoço para pagar a janta, sabe? Que não tá trabalhando, tem trabalho, mas já tem você consegue já usufruir sem aquele desespero. Influências externas dessa situação. 2 de espadas. Uma coisa que me vem aqui é que essa carta conversa muito com essas duas aqui. E aqui talvez houve uma promessa de um relacionamento, ou você projetou nas suas ideias que talvez houvesse uma prosperidade nesse casamento e talvez não tenha sido bem assim.
né? Por isso vem a torre. O 2 de espadas, de influências externas, assim, você se recusava a ouvir o que as pessoas falavam. Tá vendo? É o impasse, é a zona de conforto totalmente desconfortável. Porque você construiu uma estrutura numa ideia, só que não era bem assim. Não era nada disso. Medos e temores do pisciano. O dilema. A escolha. O que eu faço? Eu me separo? O que eu faço depois que eu percebi que onde eu amarrei meu burro, né? A carta dos enamorados. Os enamorados, ele fala de dilema. Ele não fala de relacionamento. Pode falar de relacionamento? Pode, mas é a carta do dilema. O que eu faço? Resultado esperado. Uau, 10 de ouros. Que é a completude financeira. Só falta o rei de ouros, a rainha de ouros. Mas é assim, você consegue deixar para filhos, netos, bisnetos. Então, talvez você passe aí por uma estrutura, uma ruptura ligada ao financeiro. Porque talvez haja alguma traição de alguma pessoa falsa. É um padrão que vem da sua ancestralidade, conectou ali com Netuno, que é o inconsciente coletivo ancestral. Talvez a gente esteja falando de um padrão de escassez inconsciente, que precisa ser trabalhado, às vezes alguns padrões de crenças limitantes, enfim, que vêm ali e que foram... fugiu a palavra, não é... reforçados na sua infância, porque vem da ancestralidade, e que agora você precisa trabalhar essas questões de Netuno e da sua infância para que venha a prosperidade de forma plena. Gostei. Muito bom. Vamos tirar uma runa para esclarecer. As runas têm significados psicológicos muito profundos. Elas vão ajudar a esclarecer aqui. Uma runa, por favor. Para resumir essa situação. Wunju. Alegria. É hora de colher os frutos da alegria, que é essa carta aqui mesmo, 10 de ouros, resultante das mudanças que estão acontecendo ou que já aconteceram na sua vida, em sua vida. A alegria virá em seu encontro nas formas materiais, espirituais e afetivas. Novas situações irão surgir e você terá sabedoria para decidir da forma correta. Este momento exige calma e reflexão, pois as coisas podem demorar a acontecer, tá? Você irá sentir muita insegurança, mas porque assim, no processo, né? Principalmente quando tem uma torre, é muito dolorido. Mas essa runa vai te ajudar a manter a concentração e ajudar você a tomar decisões difíceis. A carta do dilema, os enamorados. Então, se precisar de ajuda para clarificar, né, quais as melhores escolhas através de uma leitura, através de uma constelação, meu telefone pisciano está na descrição do vídeo. Tirar um aconselhamento do oráculo da benzedeira. Eu gosto desse oráculo. E 3 aconselhamentos do oráculo do poder da lua. Amor. Você vai conseguir construir junto com o seu amor a prosperidade. Talvez você estava no começo achando que seria de uma forma, mas talvez tenha que ser de outra forma a construção material e do amor entre vocês. Tomar decisões difíceis. De forma correta, né? De forma assertiva, Vamos lá, reflexão. É uma runa que pede, uma runa. Momento de reflexão para você refletir, tomar as decisões sem impulsos. Mais um aconselhamento, por favor. Noite de criação. Então, assim, também se divertir um pouco,
para deixar tudo menos pesado, para que você consiga ter ideias criativas. Mais um aconselhamento. Ih, viraram 2, vamos aceitar. Nossa, 3, vamos aceitar. Força lunar, que é a força da sua intuição. Conecte com o seu propósito de vida. Então agora eu vou colocar aqui o nó do norte, que é o propósito de vida. O nó do sul são ciclos em aberto. Então, quando você conecta com o seu propósito de vida, aí vem a prosperidade material. E agora eu entendi esse dilema aqui, decisões difíceis. Então, às vezes você tá tomando uma atitude em relação a trabalho. Ah, não, eu vou nisso daqui, que isso aqui dá dinheiro, não sei o quê. Só que não é o seu propósito. E aí, não dá certo, as coisas não fluem, porque você não está alinhado ao seu propósito. Então, olha que recado importante. E saiu aqui em algum momento a carta da simplicidade. O templo da harmonia. Simplicidade. E aí, quando você está alinhado ao seu propósito, as coisas vêm, as coisas fluem. Mas para isso é necessário fechar alguns ciclos que podem estar em aberto. Que estão aqui, ó, na torre, no objetivo do seu aprendizado, para que você consiga se alinhar ao seu propósito e seguir de forma mais assumir a sua força, não deixar a sua força, o seu poder na mão de outras pessoas. Eu vou colocar até a energia de Vesta. Ó, tá vendo que o seu propósito ficou aqui, ó, na mão de uma pessoa falsa? Vesta é o eu superior, é a sua essência. Então, assuma a sua força, ouça a sua intuição, trabalhe o que te deixa inseguro, o que está lá no seu inconsciente, para que você assuma o seu poder, o seu valor, se alinhe ao seu propósito, para que o dinheiro flua. Cuidado com pessoas falsas. Se eu ajudei, curta, comente, compartilhe e a gente se vê na próxima leitura.